de terapia coletiva. Como é que é isso, Suzy? É todo mundo doido. Aí a gente traz uma psicóloga para ajudar a gente nessa história inteira. Não é mais ou menos assim? É isso aí, todo mundo Pois louco. é, e o tema da loucura do dia, né? Porque todo mundo passa por algumas, e essas é de mães, principalmente mães de adolescentes, né? Mães que ficam lá olhando, muito mais importante a nota que o filho está tirando na escola, muito mais importante a nota da redação do Enem do filho, para ela poder postar no Instagram e mostrar qual foi a nota que o filho tirou. Ou até mesmo para fazer comparação com outras mães. Exato. Né? Meu filho, O isso, meu filho, aquilo, pois é. Eu já passei por isso em casa, viu? É. Passo, hein? Dona Wanda. É. Escolhi jornalismo porque eu amo, viu? Pois é. Já o meu filho passou para direito, né? Fazer o quê? Ele escolheu o curso certo, né, mãe? Brincadeiras à parte, é porque eu ainda estou na comemoração do resultado do meu filho. Mas eu vou dizer uma coisa que aconteceu. Desde que ele nasceu, eu queria que ele fizesse direito. E eu passei a vida inteira ele estudando e ensinando isso. Mas quando chegou na, 2 semanas, 3 semanas do Enem, eu olhei para ele e disse, homem, seja o que for, já foi. Então relaxa aí, vamos ver no que é que vai dar. E graças a Deus, como ele mesmo diz, mãe, deu certo, né? Deu certo. Porque... Deu certo. Mas tem muitas mães que não são assim. Tem muitos pais que não são assim. Mães, quando a gente fala mães, tá, gente? É porque eu estou falando para mulher, dentro de um geral, mas a gente sabe que a responsabilidade, a cobrança é mãe, avó, tia, padrinho, madrinha, é todo mundo. Mas será que isso é saudável? Até que ponto cobrar um horário de estudo, até que ponto cobrar um resultado é mais importante do que a felicidade do meio do caminho, né? E para conversar com a gente exatamente sobre isso, a gente trouxe a psicóloga Sara Ruth Ferreira, né, que atua lá no Mundial Colégio de Curso, aqui, e vem para contar para a gente não só pela questão da psicologia em si, mas pela toda a prática que ela tem de estudar exatamente, de estar ali com esses alunos, e vai ajudar um pouquinho para a gente parar, minha gente, de estar cobrando tanto e cobrar de uma forma errada, porque até para cobrar tem a forma certa. Sara, muito boa tarde, seja bem-vinda ao CBN com Elas. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui, muito obrigada, né, pelo convite, pelo espaço, né, que eu acho que é muito importante, diante de um tema que é tão central e que é não só para os pais, né, mas para outros elementos aí, para a própria escola, né, para as escolas, enfim, é um tema bastante importante. Eu queria muito também agradecer a vocês que estão escutando, né, que eu acho que mostra o quanto que esse tema, né, tem relevância, principalmente no momento que a gente está passando agora, né? A gente está vindo aí de uma recente convocação do SISU, não é? Exatamente, uma convocação do SISU, que para quem está feliz como eu, que o filho foi aprovado, maravilha. Mas e quem não está? Né? Que você olha para o seu filho, investiu a vida inteira numa escola e parece que ali morreu um sonho, quando na verdade não é. E eu vou começar perguntando a Sara, existe forma de cobrar? Forma certa de cobrar ou toda cobrança é errada? Esse é um tema muito interessante. Por quê? A cobrança em si, Suzy, ela não é errada, né? Você pode fazer cobranças, né? Tanto para uma pessoa que está para fazer uma tarefa, né? Quanto ao seu filho ou outra pessoa que você está ali esperando, né? Um estudo, um trabalho. Cobrança não é errado, né? Mas existem formas, né, de fazer isso. E também existem outras coisas que é para a gente considerar, outros fatores importantes para a gente considerar quando a gente fala, né, de um aluno que está prestes a fazer um concurso, um exame, né, como é o Enem. A própria prova no dia a dia da escola, né? Sim, os estudos diários, né? Isso também, a gente falou em adolescente, né, que está fazendo Enem, mas a gente também pode considerar as próprias crianças, né? Que também sofrem, assim, por causa de depressões, tensões familiares, né? Até você chegar na cobrança, eu acho que tem um caminho, né? Quando a gente vai cobrar, é porque as coisas já não estão andando. Porque cobrar é quando alguém falha, mais ou menos isso. É o significado de cobrar. Porque se você está me dando o que eu estou esperando, se você está respondendo à minha expectativa, eu não vou lhe cobrar. Como é que funciona? Como é que você acha? Você como psicóloga que está ali com criança, como é que você acha que deveria ser um andamento normal de uma mãe com filhos? Falando especificamente para a questão do filho que está estudando, né? Mas aí que a gente consegue implementar, se existir uma fórmula para todos os outros relacionamentos. Pronto, perfeito. Eu penso o seguinte,
Quando a gente fala em cobrança, o próprio nome cobrança, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas isso tem muito a ver com um vocabulário econômico, né? Assim. E você também falou um outro termo que eu acho muito interessante, né? Quando você investe no filho. Então, a gente está reproduzindo muito essa relação econômica nas nossas relações pessoais, né? E aí, a gente precisa diferenciar, né? Que nossa relação pessoal com o nosso filho, com quem quer que seja, não é uma relação econômica, né? Então, assim, tudo bem, você vai dar de melhor para o seu filho, né? O que você acha que vai funcionar melhor para a vida, para a carreira dele, né? E vai ter uma expectativa ali. Mas o seu filho também é um sujeito. Também vai ter as próprias necessidades, né? Também vai ter os próprios sonhos. Então, é bom cobrar no sentido de acompanhar, né? De falar com o filho o que está dando certo, o que está dando errado, e se oferecer como um auxílio naquilo que não está dando, né, certo. Isso é muito importante. Mas é bom também a gente considerar alguns outros fatores, sabe, Suzy, sabe, Suzana? Uma coisa que eu acho muito importante, isso não só para alunos, né, de ensino médio, mas para crianças também, é a gente conhecer o nosso filho, né? A gente parte do pressuposto de que, sendo pais, né, sendo família, a gente conhece aquela pessoa, porque a gente criou, né, educou ali. Mas os filhos, eles vão mudando, né, como qualquer outro sujeito, como qualquer outro indivíduo. E é importante a gente ir acompanhando essas mudanças. Dar um espaço para o filho falar, né, para ele dizer o que ele está pensando a respeito do futuro dele. Isso é mais importante. E, ao mesmo tempo, você pode dar aquela cobradinha, entendeu? Porque, ao passo que ele está colocando ali o que ele está passando, o que ele está sentindo, você também pode colocar as suas expectativas, o que você está sentindo. E os dois chegarem a uma negociação comum, né? O que pode ser feito do meu lado para lhe ajudar no seu sonho, na sua vontade? E o que eu posso fazer também para fazer jus ao que você está investindo em mim? E quando não se consegue chegar nesse denominador? Quando a expectativa do pai é X, tipo, eu quero que minha filha faça medicina e sua filha quer porque quer ser historiadora. Até porque eu acho que muitos pais, na verdade, espelham nos filhos o que eles gostariam de ter feito, ou têm vontade, ou acham que aquilo ali vai dar dinheiro, porque ele vai ser bem sucedido, quando na real é muito melhor que ele faça algo que ele goste, que seja satisfatório para ele, e que isso vai reverter, com certeza, em um bem financeiro, né? Eu acho que, claro que não se deve pensar nisso, ninguém é hipócrita, né? Todo mundo quer ver os filhos bem, mas por muitas vezes eu acho que os pais jogam para os filhos aquilo que eles gostariam de ter feito, realizado, ou que eles sonharam e não conseguiram por algum motivo, e aí acabam se frustrando ou gerando grandes estresses, tanto para eles próprios, quando os filhos não seguem o que querem, ou para os filhos, né, que são pressionados a fazer aquilo. Eu conheço inúmeros casos. Eu sou um caso, né? Suzy Noronha. A Suzy é uma ditadura lá na minha casa. Eu preciso tratar isso, mas graças a Deus a ditadura tem dado certo até hoje. Que não é fácil e que não é o certo. Nem todo mundo dá. Quantas e quantas crianças a gente não vê aí revoltadas, com situações, fazendo coisas que nem agradam a elas, mas elas fazem para chocar. Né? Não é isso que eu queria, não é isso que eu estou fazendo, mas eu preciso chamar a atenção, eu preciso chocar, ou eu preciso entender que os meus pais entendam que eu sou um ser humano, como você falou, eu sou um sujeito. E entender que o filho tem os quereres, que os filhos têm as dificuldades, porque muito começa nisso. Você deve ter, não, com certeza você tem 1 milhão de mais experiência do que eu, de entender que o filho tem uma dificuldade. Tem pais, quando a gente for falar agora, vamos baixar um pouquinho aí na idade mesmo. Tem pais que têm dificuldade de entender que o filho tem dificuldade, que, por exemplo, matemática para ele é um monstro, ou língua para ele é outro monstro. Como é que a gente ajuda? Porque, na verdade, aqui, Sara, o que a gente mais quer é tentar realmente ajudar os pais. Como é que a gente ajuda para um pai entender que o filho dele não é a perfeição que ele sonha, que ele achava que seria, que ele é um ser humano? Perfeito. Vou pegar também um pouquinho do que a Suzana estava falando, né? Que ela usou a palavra ideal. Eu penso que existe o ideal do filho e existe o filho ideal. Na verdade, o filho ideal não existe, né? Muitas vezes o que a gente está idealizando é algo que a gente projeta nos filhos, mas é muito mais nosso.
E aí eu volto naquele ponto que eu estava falando antes, né? Que o filho, ele é um sujeito, ele é um indivíduo, né? Ele não vai reproduzir aquilo que a gente espera, infelizmente ou felizmente, né? E aí você pergunta, né, sobre como ajudar os pais a entender isso, a passar por isso. Eu sempre vou muito por esse viés do diálogo, né? Mas eu entendo perfeitamente que não é tão fácil assim, né? Puxar um diálogo. Às vezes as crianças, os adolescentes se isolam, né? Se prendem. Mas eu acho que a gente precisa entender de onde que vem esse isolamento, de onde que vem esse recuo deles, né? Então, o que está acontecendo aí nessa relação que não está permitindo que o diálogo flua, certo? E aí é algo até para você colocar para o seu filho, né? Você, enquanto pai, enquanto mãe, é sim uma autoridade, né? Tem um papel de autoridade, você precisa ter o controle ali daquela família e, portanto, não é uma relação, digamos assim, de iguais, né? De pares. Porém, eu acho que os pais também precisam aprender, né? E eu uso essa palavra de forma não fortuita, né? De forma proposital. Os pais precisam aprender que eles são também seres humanos. Então, com todas as vulnerabilidades de um ser humano, né? Com todas as dúvidas de um ser humano. E isso pode ser colocado na mesa para falar com os filhos, né? Você pode se expressar dessa forma. Eu vejo muitos pais, né, que chegam para mim perguntando assim, o que eu devo fazer, né, em determinadas situações? O que eu devo fazer se meu filho pergunta por tal coisa? Gente, é uma pessoa ali, uma criança, é um adolescente, mas você precisa tratar, né, como se fosse uma pessoa que está ali, né, na sua altura de relação, né? Então você pode sim falar, né? Ver até, se for um tema que é difícil para você comentar, ver no que esse tema é difícil para você, trabalhar em si e depois levar para o filho. Eu sempre acho que essa parte do diálogo é fundamental. E para facilitar esse diálogo, é importante que o pai seja legítimo, o pai e a mãe, né, seja legítimo, autêntico com o que ele mesmo sente, com o que ele mesmo passa diante daquele problema que está ali em questão, né? Um exemplo é que, assim, em algumas situações, o adolescente se isola, se fecha, né? O pai pode examinar, né? O pai e a mãe podem examinar o que está acontecendo ali, o que eu estou falando, o que está ocorrendo, que o meu filho ele está preferindo outras coisas do que falar comigo. E trazer isso claramente para ele, né? Porque isso demonstra um pouco de vulnerabilidade, né? O filho vai, a princípio, pode até resistir, mas aí você pode insistir nisso e acho que aguardar o tempo dele também, né? Tem filhos que vão ter vão precisar de um pouco mais de tempo para poder fazer isso. É uma construção, né? Uma construção de uma relação. Sara, você acredita que existem fases, tipo, que a gente sabe que a gente, o conhecimento geral, diz assim, a aborrecência, né? Para dizer que a adolescência é um período difícil. Mas você acha que existe realmente a fase que o filho não quer conversa com os pais? Eu acho que não existe isso de forma, digamos assim, generalizada. Uma data, né, exata que começa e uma data exata que termina, né? Isso. Acaba sendo um estereótipo, né? Que é criado em torno da adolescência, né? O estereótipo de que o adolescente é rebelde, né? Ele se isola, não quer falar com ninguém, só quer ter os amigos lá, né? Agora, né? Muito isso, né? Só quer ter os amigos virtuais. Não é bem isso, né? Isso pode acontecer, isso não tem digamos assim, um momento específico na vida do adolescente, mas isso reflete muito de como a gente está enquanto sociedade, né? Porque realmente a gente está passando aí por um momento que o individualismo está crescendo muito, né? Isso se reflete na própria adolescência, que ele está construindo a sua identidade. Quando o filho está construindo a sua identidade, ele precisa, de alguma forma, se separar daquela identidade anterior que ele tinha. E a identidade anterior de um filho, né, de uma criança, é muito ligada à própria mãe, ao próprio pai, né, enfim, ao responsável que esteve ali mais perto dele. E para ele poder construir a própria identidade, para ele se fazer enquanto indivíduo, ele vai ter separações, inclusive separações físicas, de ambiente, sabe? Isso faz parte. Eu acho que aí
está o que Suzy estava falando, né? Será que existe uma fase ou não? A gente não pode dizer que é uma fase que é esperado para todo mundo, né? Que faz parte do desenvolvimento humano, mas é algo comum quando a gente está construindo a identidade. E construir essa identidade requer tempo. Que a gente vá lá e ajuda, né? Que é muito da nossa responsabilidade. Quanto de tempo, Suzana, você gasta explicando as coisas agudinhas para que chegue lá no futuro, ele não cometa um erro de algo que você poderia ter comentado? Porque criar filho não é jogar na terra e ver as batatinhas crescer, né? E hoje está cada vez mais distante esse relacionamento entre pais e filhos. Pelo que eu noto, certo? Porque você deixa de investir o seu tempo nele. Tô sem R. Agora estou com... Voltei. Voltei. Por isso que ela é tão longe, minha voz do além. Assim, o que eu estava dizendo aqui é porque eu acho, pelo que eu vejo, assim, as pessoas, como ela disse, estão muito individualistas. Você chega em casa, é o pai num tablet, o menino no outro, a mãe no outro, e por vezes deixa-se de ter esse momento que é muito importante, de conversa, de interação, né? Então, fica realmente difícil você até cobrar lá na frente por algo que você não investe, algo que é muito importante, não é nem dinheiro, é o seu tempo. É o tempo para conversar, é o tempo para explicar, é o tempo para trocar ideias, opiniões. Então, assim, por mais que você não tenha muito tempo com seu filho, o tempo que você tem, por mais que seja pouco, ele tem que ser um tempo muito bem aproveitado. Eu busco fazer isso. Na correria, a gente sempre tem um tempo que é muito bem aproveitado. E para isso, galera, eu acho, né, no meu achismo aqui, eterno de mãe, porque quando você nasce uma mãe, nasce uma culpa e nasce um monte de coisas juntas, e você que é responsável mesmo, né, e cai naquela função de será que eu estou fazendo melhor? Será que eu não estou fazendo certo, errado? Eu procuro, pelo menos, priorizar um tempo com ele sem celular, sem nada. Você sempre vê muita foto, coisa e tal, mas é o tempo que a gente tira uma foto e deixa e vai brincar. Eu acho que isso é muito importante na criação. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, né? Sabe? Tempo de qualidade. Eu tive muito tempo de qualidade com os meus pais, por mais que eles não tivessem muito tempo também, que eu lembro que era uma correria, eram 2 para criar 3. Algumas vezes sem carro, confusão. Gente, 3 crianças correndo. Eu fico, gente, meu Deus. Não tinha um tablet, minha galera, para distrair uma criança. Mamãe teve 12 filhos. Então, teve 12 filhos. Gente, esse pessoal só fazia amor na vida. Sua mãe era uma pessoa de coração. Meu pai trabalhava em Brasília. Como é que pode, né? Jesus do céu. Então era isso. Toda vez que vinha era um menino, né? Pois é, mas aqui, eu sou a mais nova, então assim, recordar a sua mãe brincando com você. De onde, pelo amor de Deus? Acho que a mamãe não tinha mais nem paciência de olhar para o lado. Não. Né? E você... Você é a qual número, Suzy, nessa escadinha de 12? Mais nova, querida, mais nova. Quando eu vejo os meus irmãos já estão tomando vacina junto com o pai de vocês. Gente, me desculpe a ausência, viu? Inclusive a nossa entrevistada. Eu tive o cartão clonado. Eita, maravilha. O Black? Galera, é o Black. Com a bolsa... Não, foi o meu mesmo. Sim. Mas olha, aí resultado daquela coisa, né? Eu dizendo, minha senhora, eu não posso falar agora, mas eu tenho que falar com você, olhe. Aí realmente fomos bater e só não foi um estrago maior porque eu parei para atender. Ainda fez um estragozinho. Mas conseguiu reverter? Já fiz bloqueio, aquela coisa toda. Amém, Silvinha, que bom que deu certo. A gente está aqui conversando com Sara, Silvinha, como você bem sabe, sobre a questão das pressões, né, que os adolescentes, as crianças também sofrem, por nota, por todo meu filho tem que ser aquilo para responder a expectativa do pai, né, atender a expectativa dos pais, que às vezes não é as expectativas dos filhos. Mas um ponto que eu estou tentando chegar, Sara, é com relação a pais que tem, por exemplo, o seu filho tem algum tipo de deficiência. E você às vezes não percebe. Eu não sei se eu estou usando o termo certo e se eu não tiver, por favor, me corrijam. Vamos usar o termo barreira, por exemplo. Pronto, alguma barreira. Se o seu filho tem uma síndrome que não foi detectada, se ele tem uma hiperatividade ou algum tipo de autismo, algum nível de autismo, se existe alguma coisa e o pai, ele simplesmente não também. E o pai ou a mãe não quer enxergar ou não quer aceitar ou não vai em busca de uma solução. Né? Também atender a isso, seu filho não é aquilo. Como é que a gente poderia, eu tenho uma irmã, estou dando um exemplo, tá, gente, que não aceita, que nunca foi atrás do diagnóstico de um filho autista, mas você percebe que tem traços do autismo ali. Como é que a gente chega, como tia, como psicóloga da escola, ou como professora, quem está entendendo a gente, psicóloga não vai saber, mas como é que eu, como profissional ou como parente, chego e abordo isso?
existe uma forma mais gentil? Você deve ter passado por isso muitas vezes lá no Mundial. Sim, com certeza. Suzy, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Eu estava falando, inclusive, com uma amiga minha, uma colega psicóloga, né, a respeito dessa importância, por exemplo, né, vou pegar apenas um dos exemplos que você falou, do autismo, né? Como que é importante você ter um diagnóstico precoce, né? Você descobrir a tempo de conseguir maiores avanços, né, no desenvolvimento dessa criança, enfim, desse adolescente. Você me pergunta assim, né, como é que eu faço para poder chegar com uma pessoa que eu tenho algum tipo de relação, né, para talvez avisar, adverti-la de que é preciso, né, esse cuidado. Eu acho que sim, existem algumas maneiras, né, mais gentis, né, mais adequadas da gente poder falar um pouco isso, né. Talvez você perguntar para ela, né, talvez chegar nessa mãe, nessa pessoa e dizer o que ela tá, como é que ela está avaliando, né, as perspectivas. Aí se você tiver dúvidas com relação a como ele está na aprendizagem, se ele está mostrando esses sinais na escola, né, então assim, perguntar para a pessoa, né, como é que ela está avaliando o filho nesse contexto, onde está aparecendo os sinais. Certo? Se for o caso de ser, sei lá, nas relações familiares, né? É importante você chegar assim com perguntas, né? Tentando entender aquela outra pessoa. Talvez aí você consiga algumas brechas, né? Para a pessoa dizer que está se sentindo um pouco insegura nessa situação, né? Talvez encontre também resistências, né? Mas aí é por isso que eu falo. Essa objetividade, né? Assim, você precisa disso, às vezes pode recuar a pessoa. Porque nem todo mundo aceita bem, né, uma crítica, assim, ou um conselho sem pedido, né? É porque quando a gente está grávida, o filho é perfeito, né? A gente acha que dali vai nascer o Superman, ou a menina maravilha, a bailarina maravilhosa. E que depois aceitar. E vale também para outros pontos, Su, que você ter um pouco mais de coisa. A questão da obesidade infantil. Você vê que a criança está ali, está engordando cada vez mais, e os pais não estão nem aí. É um menino de 5 anos de idade tomando refrigerante, comendo coxinha o dia inteiro. A gente percebe muito isso no verão. Mas é só agora. Comportamentos errados, como dizer palavrão e músicas erradas. Às vezes eu abro o Instagram, dá vontade de dizer, homem, sentar a mão na cara de uma mãe sem violência, tá, gente? Só uma forma de falar. E a mãe tá lá ensinando a menina, deixando a menina descer até o chão. Vamos parar para o nosso repórter CBN, mas a gente volta já. Volta CBN com elas, eu sou Suzy Noronha, ao meu lado na bancada Suzana Scott, e em casa, protegida, mas atenta a tudo, Silvia Cerejo. Estamos hoje na nossa terapia coletiva das nossas sexta-feiras. Você sabe, todo mundo tem problema, e aqui a gente senta todo mundo junto e debate. Quer mandar sua pergunta? Você pode mandar através do nosso WhatsApp, que é o 99973-5736, ou através do nosso YouTube, que Silvia Cerejo está atenta aos comentários, tá, Silvinha? Tô, mas hoje quase não tem comentário. Porque o pessoal está só assistindo. Que maravilha. Mas quem quiser tá aí, entra, vai lá e faz, que o nosso tema hoje, gente, a gente está conversando sobre cobrança, o quanto nós cobramos os nossos filhos para serem, para atingirem as nossas expectativas, e a gente esquece que ele é um ser humano. E agora, mais do que nunca, depois de ter passado por todo esse processo do SISU, vamos entrar até nesse tema mesmo, viu, Sara? A gente está aqui com Sara Ruth Ferreira, psicóloga, que tem uma prática diária lá no Mundial Colégio de Curso, aqui em Natal. Ela viveu essa história aí com os adolescentes dela agora, e que toda a caminhada da vida escolar, para a maioria dos pais, é que quando chega a hora do SISU, veja o filho aprovado em alguma coisa. Sara, e quando não acontece essa aprovação, os pais às vezes se frustram mais do que os filhos? Suzy, acontece, né? Porque esse momento é um momento de um exame, né? De uma avaliação, que se pretende ser uma avaliação do seu percurso escolar, né? E aí o jovem que está saindo ali da 3ª série do ensino médio, ele passou muito tempo já na escola, né? Nesse processo de escolarização. O Enem, como sendo supostamente uma avaliação de todo esse processo, é muita coisa, né? Você concorda que é algo que, né, realmente coloca sobre aquele filho, né, sobre aquele adolescente, um peso, dá conta de tudo que de tudo que ele viveu durante esses anos.
Mas a gente não pode levar em conta, né? Não pode entender que uma prova, um exame, né, vai medir de toda a sua dedicação, de toda a sua vivência, de toda a sua experiência, né, de escolarização. Certo. Que não é fácil, né? Porque toda a escolarização quer cair, é como se a gente pegasse um rio inteiro e jogasse para um rio imenso, né? E jogasse para uma única queda que a gente quer chegar no mar. E o mar seria isso. Então, quando a gente fala que o pai se frustra, que o filho se frustra também, né? Como é que a gente, como pai, vamos falar primeiro para os pais, como é que os pais deveriam reagir, né? Qual a melhor forma de entender que se não deu certo agora, não quer dizer que acabou, tem de novo. Exatamente. Os filhos... E tem um detalhe, né? Mas deixa ela falar, eu falo já. Pode falar. Certo, Silvia. Então, quando o adolescente ele recebe esse resultado, né, do SISU, isso pode ser um divisor de águas na vida dele, né? Porque entrar para a universidade, né, marca muito ali a entrada para a vida adulta. Porém, isso também não resume toda a vida desse adolescente. Pode ser que um resultado aqui no Enem, né, seja apenas um momento específico, mas não é toda a vida dele. Ele vai continuar fazendo as suas atividades, né, tendo as suas experiências, né, e fazer mais um Enem vai ser outro, né, vai ser um detalhe. E pode até nem ser que seja esse o caminho, pode ser que ele entre em outra universidade, pode ser que ele seja chamado em outro processo, enfim, né. Eu acho que tem muitas possibilidades na vida. Os pais, eles acabam sim, às vezes, se frustrando mais do que os filhos. Principalmente se tiver naquele modelo que a gente estava falando agora há pouco, né? Do filho ideal. É o modelo Suzy Noronha, né? Gente, eu sei que eu sou doida. E é interessante, né, a gente, enquanto profissional da psicologia, né, mas também a gente pensando as instituições, né? Especificamente a instituição escolar. Eu trabalho numa escola, né, e a gente precisa dar conta de um trabalho que ele seja voltado para toda a comunidade escolar. Quando eu falo em comunidade escolar, não só os alunos, né? Então a gente não está só ali para trabalhar com o aluno, acompanhando em aspectos socioemocionais e também em projetos, mas também tem que estar junto às famílias, né? Orientando ali para que os pais consigam perceber, entender um pouco do Enem, né? Porque quem é pai hoje em dia, né, pode até ter passado pelo Enem, né? Mas muito provavelmente pegou ali, já não pegou a mesma fase do Enem que o filho está passando agora, né? Certamente. Então, ele precisa também entender desse processo. Como é que é essa prova, o que acontece, como é que é cobrada, ela mede, de fato, a escolarização ou não, né? E às vezes mede o dia, né? O menino tem uma ansiedade, eu estava lendo a respeito disso, que a ansiedade é uma das coisas que mais atrapalha. A ansiedade, ela traz crise de diarreia, ela traz um nervosismo acelerado, traz o famoso branco. Isso. Eu sempre tive muito branco em hora de provas. Você tem toda Por hora. mais que eu saber, eu ainda continuo. Agora que eu tive menino, agora eu tenho branco toda hora. Mas antes, quando minha cabeça funcionava bem, né, eu tinha muito branco por ansiedade. Eu acho que na hora da prova eu ficava muito nervosa. E até eu me acalmar, blá, 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 tinha passado uns 20 minutos tranquilamente. E medir um filho da gente, né? Medir, seja quem for, em 2 dias. Você nem lembra mais que aquilo existe. Mas tratar com a frustração de que não deu certo, né? E não dá. Então, aí o que eu queria falar naquela hora era o seguinte: eu não sei se a Sara já começou a ver sobre isso, mas o Enem, a partir desse ano, vai ser seriado, né? Que é um modelo que já existe, por exemplo, na Universidade Estadual de Pernambuco, na UPE. Então, o adolescente faz o primeiro ano do ensino médio, faz uma prova, faz outra prova no segundo ano e faz outra prova no terceiro ano. Eu, por exemplo, para o perfil do meu filho, que é super avoado, assim, passa por média, já tem muitos anos que ele passa por média, o colégio dele é bem puxado, reconhecidamente, tudo, mas ele é extremamente, uma barreira que ele tem, a questão da organização é forte, uma barreira forte que ele tem, e assim, ele precisa realmente que a gente esteja puxando para ele estudar. Então, para o meu filho, eu acredito que vai ser muito bom, porque em vez de ele estudar o conteúdo de 3 anos para uma prova só, ele vai fazer
Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Claro que no terceiro ano ele vai estar mais imbuído, talvez, da responsabilidade de querer garantir a vaga dele na universidade. E aí eu pergunto para a Sara o que é que ela acha dessa modalidade. Eu, particularmente, para a minha família, eu acho adequada, pelo perfil que eu conheço do meu filho. Eu acho que ele hoje, com 16 anos, nem se apercebe direito do quanto está perto ele decidir o que é que vai fazer da vida dele. Ele é avoado, juiz é nos pés, né? Talvez lá no terceiro ano é que muitas vezes parece que aquela pressão vem de uma vez na cabeça do adolescente, porque, como quem diz assim, eu sei que eu brinquei no primeiro, eu sei que eu brinquei no segundo, e é agora ou nunca para eu me ajeitar. E aí vem toda a pressão também dos pais, aquela coisa toda. Então, será que essa atenção vai ser distribuída pelos 3 anos do ensino médio ou isso vai facilitar mais a vida das famílias, na sua opinião? Silvia, eu penso que o modelo seriado, né, ele visa justamente isso que você fala, né, de talvez aliviar algumas tensões que se concentram, se acumulam na terceira série. Mas eu penso que você trabalhando, né, com exames durante, né, primeira série, segunda série, terceira série, pode não dar conta, né, dessa escolha do aluno, né? O que eu penso que é mais interessante, mais adequado, é acompanhar o aluno, né, na construção dessa escolha que ele vai fazer por um curso durante, sim, todo o ensino médio, certo? E isso pode ser feito de várias maneiras. Com a reforma do ensino médio, né, que teve agora recentemente, aprovado em 2017, se resolveu trabalhar com esse acompanhamento do aluno por meio de um itinerário obrigatório, que seria de projeto de vida. Qual a ideia por trás, né? A ideia por trás é que o adolescente ele possa construir ao longo do ensino médio, não só na terceira série do ensino médio, a sua escolha, podendo inclusive mudar de áreas, né? Mudar de escolhas ao longo do ensino médio. Por isso que eu acho que nesse modelo assim digamos assim, de Enem, né, seriado, pode ser mais interessante ser trabalhado com o aluno essa construção da escolha dele, né? Por mais que ele faça uma prova somente na terceira série, que é quando ele vai ter um pouco mais ali de ideia do mercado de trabalho, ideia também mais das profissões. Mais justo e mais proveitoso, não, né? No seriado, no caso, ele faz 3 provas, né? Uma por ano. Isso. E daí vai somando, que eu acho que o do terceiro ano deve ter um peso maior. Alguém sabe dizer isso, Silvinha, se você leu a respeito? Não, eu realmente ainda não me aprofundei, só me ative ao fato novo, mas vou fazer isso em breve. Acho que a gente pode tirar um dia para fazer um programa mais específico sobre isso, porque acho que isso vai ser uma dúvida para muitos pais, muitas mães, explicando, né, como é que vai funcionar o novo Enem, a nova situação. Eu, particularmente, ainda tenho uma, né, que sobrou para ela só uma opção de curso agora, já que o outro, lá em casa, só existiam 2 opções, para ela sobrou medicina, Suzana. Aí ela faz, eu vou fazer teologia, vou estudar, vou ser evangélica. Eu disse, evangélica você já é, gata. Pode estudar uma teologia. Cleide. Eu digo direto. Corre, Cleide. Eu digo, gata, é o seguinte, você pode estudar, você pode ser o que você quiser. Viu, minha filha? Você vai ser o que você quiser, porque a vida é sua, do jeito que você quiser. Mas primeiro você me entrega o diploma de medicina. O que isso vai significar para ela, Suzy? Para ela, eu só sei que Suzy ela não tá esteja me rindo. escutando, mas eu já soube, por via dos primos dela, que ela disse assim, eu já estou estudando mesmo para fazer medicina, que eu não vou estar endoidando dentro de casa, eu vou fazer medicina e eu vou me acostumar com a ideia. Pronto, ela já aceitou. Para ela vai significar, não, brincadeiras à parte. O mercado de trabalho é muito cruel. Eu começo a trabalhar às 6h30 da manhã, tá? Quem me conhece sabe, e termino de trabalhar às 8 da noite. É bom o que eu faço, eu amo o que eu faço. Amo. Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Mas o jornalismo, né, ele tem suas limitações financeiras. A gente tem que se reinventar. Por que você trabalha tanto? Trabalha mais de 12 horas por dia. Por que eu trabalho no domingo? Sou mãe deles 2. Eles têm pai? Tem sim. Eles têm o meu ex-marido que me dá um certo suporte, né? Participa de uma certa forma. Mas para o padrão de vida que eu quero para eles e para o meu padrão de vida, eu preciso trabalhar desse jeito. E o que eu quero para eles é que eles não precisem trabalhar tanto
para ter um padrão de vida que eu quero que seja maior do que o meu. Ah, mas aí por que medicina? Porque eu tenho exemplos em casa, eu tenho irmãs médicas, eu tenho cunhados médicos, eu tenho sobrinhas médicas, e o padrão de vida é outro. A gente não tem como ser hipócrita de dizer que não é. É outro padrão. Como eu tenho outro padrão de familiares que são da área do direito, que exercem de uma outra forma, por causa disso. E também aí entra a outra parte, viu, Suzana, que você fala muito bem. Alguma frustração. Né? Talvez meu primeiro vestibular foi para medicina. Por que eu não passei? Porque eu não estudei. Eu não estudei. Aí jornalismo, eu sou frustrada? Não, nem um pingo. Mas eu poderia ser também. E tivesse de uma outra forma. Porque para mim, jornalismo, para Suzy Noronha, é ajudar. Seja divertido num programa que eu faço do meio-dia, na TV Tropical, de fofoca de 1h da tarde, como seja agora, ensinando. Tudo aqui, todas as nossas entrevistas, Suzana, outra pessoa que concorda com isso, Silvia também concorda com isso, a gente tá aqui para ajudar alguém. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa a melhorar naquela forma, a gente fez o nosso jornalismo. Muito mais do que só o informar. Né, de levar conhecimento, mas é levar também um suporte para que algum problema naquela vida seja aliviado. E é o principal da terça-feira. Que o nosso foco hoje é como ajudar um pai, como ajudar o filho. A gente tem falado muito dos filhos. E dos filhos, Ruth? Como é que a gente ajuda aquele adolescente, aquela criança, ou às vezes uma criança que tem 16 anos, né? Como é que a gente ajuda nessa frustração de não ter conseguido o êxito do que ele sonhou? Porque quando o êxito é do pai, tem aquela confusãozinha, mas de vez em quando ele liga que é aquele botãozinho do FODA, né? E segue, mas quando a frustração é dele, como chegar e dizer assim, vai começar de novo, e a hora é essa. Né? Daqui a 9 meses tem outro, 9 não, daqui a 6 meses tem outro. Como é que a gente ajuda esse adolescente que ainda não se recuperou do baque do não ter conseguido? Suzy, eu vou puxar um pouquinho do que você estava falando agora anteriormente, né? A respeito do vestibular para medicina da tua filha. É interessante que, justamente, existe uma necessidade concreta, né? Os pais, eles buscam para o filho uma realidade muito melhor do que a deles. Né? Isso a gente não pode negar e é o que a gente quer, de fato. Né? Eu acho também que é possível que, mesmo que a pessoa não tenha uma identificação a priori com determinado curso, determinada área, ela entre no curso e goste, e descubra, vá construindo um sentido para ela. A vida é cheia de possibilidades, não é? Isso tudo é bem possível que aconteça. É importante, né, e isso trabalhar enquanto família, trabalhar enquanto escola, é o que a gente busca fazer também lá na minha instituição, para a gente poder chegar ao que o aluno, o adolescente está querendo, conhecer, né? E aí passar por um processo que envolve pelo menos 3 fases, né? Projetos que tragam experiências ali para aquele aluno, né? De autoconhecimento. Então, ele precisa saber, diante de uma pré-escolha que ele já tenha, né? Diante, né, de um curso, ou identificações que ele veja ali de hobbies ou de coisas que ele goste, planos que ele tenha para a vida dele, né? Ele precisa saber de onde que veio isso, né? Por que eu gosto de desenhar? Por que eu gosto, né, de biologia? Né? Entender de onde que vem isso, quais são as minhas motivações, né, para minha tendência a gostar dessas coisas. Certo? Isso é uma questão que compõe aí a perspectiva vocacional do aluno. Uma outra e isso aí entra muita família, né? É saber, né, sobre as profissões, conhecer de fato, porque tem muito, digamos assim, conceito prévio, né, um pré-conceito a respeito de profissões. E a gente sabe que o mercado de trabalho muda muito, né? Profissões que antes estavam com pouquíssima visibilidade, hoje, no mundo que a gente está, pode ter uma visibilidade imensa, né? E que a gente tem algumas profissões que são tradicionais, né? Geralmente a medicina, direito, enfim. Mas que isso também pode mudar, né? E aí a própria psicologia ganhou uma força incrível, né? Nos últimos anos, em termos também. De concorrência de curso. Exatamente. E é muito interessante, né, que complemente-se também tanto o processo de autoconhecimento, né, quanto o processo de conhecer as profissões,
com o processo de conhecer o mercado de trabalho. Então, o que é que mudou? Quais são as profissões que hoje em dia estão sendo mais requeridas, né? Como a das parte da pessoas? informática, tecnologia da informação, né? Isso, exatamente. Nutrição hoje em dia, como é que você consegue Nutrição, não ter saúde e qualidade de vida? Medicina, no caso, dermatologia também, né? Foi um ramo que cresceu bastante. Isso. As próprias profissões ligadas a design, né? Exato. A web. Eu tudo não isso consigo é exercer central. parte do meu trabalho se eu não tiver um design do meu trabalho. Tem uns moleques agora ganhando tanto dinheiro produzindo jogos de internet. Você já viu Tem isso? um universo. É Mas incrível. você conseguir colocar essas possibilidades na cabeça de um pai ou de uma mãe mais tradicional, é difícil? É difícil. E aí, só puxando para a pergunta que você fez agora, Os né? adolescentes. A gente tem todas essas possibilidades, né? E tem que trabalhar esses 3 fatores: mercado de trabalho, autoconhecimento e conhecimento das profissões. Pensando nisso, a gente pode tentar, né, pensar alguns caminhos para lidar com essa sensação de frustração que os adolescentes possam ter diante de um resultado que não seja aquele que eles queriam a princípio, né? Então, fez lá, né, se dedicou, aconteceu alguma coisa e ele não teve o resultado que ele queria, ou não foi o suficiente para passar naquele curso, naquela instituição, certo? Pode ser que seja o tempo dele conseguir conhecer mais sobre aquela profissão, certo? Conhecer pessoas que trabalham com aquilo, né? Viabilizar projetos que tenham a ver com alguma coisa que ele gosta. Por exemplo, eu tenho muito interesse por medicina, não consegui passar. Né? O que eu conheço disso de fato? Né? Se eu tive uma frustração aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mais uma vez? Eu vou tentar outra instituição? Como é que vai ser? A despeito da escolha que você faça, você pode ir se dedicar a outros projetos, outras vias que lhe ajudem a conhecer mais esse campo de trabalho, né? Então, conhecer pessoas da área, né? Conversar, acompanhar. Hoje a gente tem uma facilidade, né? Porque a gente tem Instagram, enfim, acompanhar esses perfis, né? Ver como é que isso se articula com outras áreas. Como é que medicina pode ser? Você se enxerga naquilo e aquilo se adapta às suas coisas, né? Isso. E algo que a princípio era uma frustração pode se transformar em um melhor conhecimento, um domínio melhor, tanto do próprio adolescente, né, quanto a si mesmo. Né? O que faz? O que compõe o meu perfil? Né? E amadurecer, né? Amadurecer. Jovem, do mesmo jeito que Suzana hoje, ontem completou 40 e se sente com 25. Obrigada. Mas é verdade. A gente olha para meninos hoje que estão terminando a faculdade e eles são crianças. Ontem, quando eu cheguei em casa, estava meu filho e mais 3... E um estava arrasado que tinha acabado o namoro. É sério isso, é verdade. E eu parei e disse, como foi a história? Ele começou a me contar a história e tal, e tal. Eu disse, você está sofrendo por uma menina que fez isso com você? Né? Como é que você aceita? Uma pessoa que faz isso com você, ela não merece nem que você olhe. Imagine você é a sua namorada e você está sofrendo. Aí saíram de lá e disse assim, tia Suzy agora vai ser a nossa conselheira. Eu disse, santa hipocrisia, né? Coach emocional. Coach emocional dos adolescentes. A hipocrisia vem exatamente agora, Silvinha, Sara. tu acha que vai dar certo, Silvinha? Meu filho não pode namorar. Tem 18 Tenho anos minhas e eu não dúvidas. aceito que ele namore. Mas eu virei a coach dos amigos dele sobre o relacionamento. A hipocrisia reina lá em casa, né, gente? Suzy, vamos botar você num divã. Precisa. Ela precisa, gente, toda A Suzy é sexta-feira ela doida. tem mais convicção disso. Mas eu a tenho minha fé menina que tem a 15 gente vai anos e já conseguir. namora. Tava lá em casa, bonito, no dia do feriado. Né? E eu fico lá em casa, oh meu Deus do céu, mãe. É que o filhinho dela de Mas o meu- 1,90 m é desprotegido. 92, Ai, é um desculpa. bebê. Isso passa a tarde fazendo brigadeiro pra esse gêmeo. Não, mentira! Fica com essa conversa. Tá, Silvinha, eu tenho nada contra o menino, só o fato dele Pipoca. namorar com a minha filha. Faço nada, mulher. Eu não faço por meus filhos. Não gosto não. Ela pode namorar porque ela é madura, ela tem 15 anos, mas é mulher, né? Então mulher é mais desenvolvida. Mas o menino que tem 18... A cara do Rodrigo pra você, ela... o meu menino é um bebê. Minha gente, o nosso programa chegou ao fim. Pois é. Quero agradecer ao Mundial Colégio de Curso, ao Ulisses Freire, lá da Mosaic, quase que eu não falo o nome da empresa, Mosaic que trouxe Comunicação. Sara aqui pra gente, que deu essa sugestão de pauta para falar sobre essa dificuldade, né, dos pais e das crianças a não aceitarem a frustração, né, e a cobrança por uma nota. Viu, Sara? Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço, né? É um espaço muito importante e estou aberta a convites. Ótimo. Quem acha a Sara é o Sara com H, Ruth também com H, Isso. Ferreira, lá no Instagram, @Sara Ruth Ferreira, assim no Instagram, né? Obrigada mais uma vez. Silvia Cerejo se despede com seu cartão Black clonado. Clonado.